Fala pessoal, tudo bem? Está começando o OutLive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre exercício físico e como ele pode te ajudar a perder peso e manter esse peso perdido ao longo do tempo. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui duas grandes amigas. Lígia Neder, que é médica formada pela Unesp, especialista em medicina do exercício e do esporte pelo Hospital das Clínicas da USP e médica do futebol feminino da Seleção Brasileira. Lígia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com Show vocês. De bola. E Bruna Bosco, que é educadora física formada pela USP e médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, especialista em medicina do exercício e do esporte pelo Hospital das Clínicas da USP, com pós-graduação em medicina da dor e medicina tradicional chinesa, além de ser médica do futebol feminino do São Paulo. Bruna, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema tão importante. E depois de tanto tempo a gente tentando marcar esse momento, né? Então... Tenho certeza que vai ser bem interessante. Bom, eu aposto que você aí de casa já ouviu dizer que exercício físico faz bem para a saúde. E essa frase, ela tá correta. Mas o quanto será que ele faz? O que será que ele faz? A gente sabe que não existe saúde sem movimento, mas não dá para esperar, por exemplo, que o exercício físico salve uma vida toda bagunçada. E a ciência já mostrou que exercício físico, ele atua de forma bem profunda na nossa saúde como um todo. Metabolismo, resistência à insulina, entre outras coisas. Mas a ciência também já mostrou que o exercício físico talvez não tenha o papel que a maior parte das pessoas imagina no processo de emagrecimento. Por isso a intenção hoje é a gente falar um pouquinho mais sobre o que é exercício físico, o que é sedentarismo e como ele pode ajudar as pessoas não só a perder peso, mas principalmente manter o peso perdido ao longo do tempo. E até para começar essa nossa conversa, eu queria saber para vocês como é que a gente consegue definir sedentarismo. O que é atividade física? O que é exercício físico? Existe diferença nisso? Eu acredito que seja muito importante a gente colocar aqui algumas definições antes da gente conversar mais especificamente, né, sobre cada benefício que o exercício pode trazer, porque eu sou da opinião que a gente só realmente faz aquilo que a gente entende, né? Então, nosso objetivo hoje aqui é trazer um pouquinho do porquê se fala tanto da importância do exercício físico nas diversas situações, né? Uhum. Então, no primeiro momento, é importante definir o que de fato é o sedentarismo, né? Hoje, nas atuais diretrizes, a gente fala do sedentarismo hoje como um comportamento sedentário, né? Então, o comportamento sedentário, ele envolve o quanto do nosso dia, no período que nós estamos acordados, o quanto a gente fica parado durante o dia, né? Então, está relacionado muito mais com qual o período do dia que ficamos parados do que qual o período do dia que nós se movimentamos, que acaba sendo um pouquinho diferente, né? Perfeito. Então, o sedentarismo nada mais é do que qual é a parte do dia que você está nas posições sentada ou deitado. Então, isso engloba o trabalho, engloba o lazer, quanto do tempo livre a gente fica sentado num sofá, quanto do tempo de trabalho a gente passa sentado. Então, essa é a ideia do sedentarismo. E atividade física e exercício também, tem gente que confunde achando que é a mesma coisa, mas não é. Então, atividade física nada mais é do que todo o tempo que a gente faz algum gasto energético que não seja estar no repouso. Então, qualquer movimento que a gente faça na nossa casa, seja caminhar, alguma atividade doméstica, lavar a louça, tomar banho, tudo isso entra como uma atividade física. Já o exercício físico é algo mais estruturado, planejado. Então, é aquele exercício que a gente realmente sai para fazer uma caminhada. Não aquela caminhada que a gente para observar os pássaros, que a gente para conversar. É realmente, pelo menos que a gente diz, 10 minutos contínuos fazendo uma atividade. Então, é um exercício planejado, estruturado, que vem com benefícios como melhora
da função cardiovascular, do metabolismo, da força muscular. Então, tudo isso é programado. Então, tem gente que fala que faz atividade física, mas está querendo dizer exercício físico. E o exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício planejado e programado, né? Então, acho que essa diferença é importante de colocar. Existe uma diferença, inclusive, até no gasto energético diário de uma pessoa, né? A gente tem aquele metabolismo basal, que basicamente são as calorias que a gente gasta para poder se manter no nosso dia a dia. A gente tem uma parte que é da termogênese dos alimentos, né? Do processo da própria digestão deles. E aí entra ali uma parte de exercício físico e também do gasto energético não relacionado a exercício físico, que é o NEAT. Basicamente, a gente já falou algumas vezes sobre ele aqui e isso acaba influenciando também. Porque muita gente acha que assim, poxa, eu vou na academia 1 hora no meu dia. Então quer dizer que eu não sou uma pessoa sedentária. Dá para falar, por exemplo, nesse modelo que mesmo uma pessoa que pratique exercício físico, ela pode ser considerada como sedentária? Perfeito. Eu acho que esse é o ponto mais importante das novas diretrizes, né? E mais contraintuitivo também. Porque uma pessoa que faça exercício todos os dias, o exercício físico, planejado, estruturado, vai na academia 1 hora todos os dias e trabalha a maior parte do seu tempo sentado. Então, nisso, a gente tem uma pessoa que ela é fisicamente ativa, porque ela faz o exercício todos os dias, mas é altamente sedentária, porque na maior parte do tempo que ela está acordada, ela fica sentada. E nesse ponto, é importante a gente trazer a ideia de que esses dois conceitos, eles não se anulam. Perfeito. Né? Então, nisso, a gente pode dizer, sim, existem pessoas que são fisicamente ativas, mas completamente sedentárias. E que é muito comum hoje em dia. Exato. Até pelo nosso estilo de vida, né? A gente consegue destinar 1 hora do nosso dia para fazer uma atividade, um exercício, mas a gente não consegue ficar 10 horas mais ativa. Porque muita gente trabalha sentada, na frente do computador, não tem como realmente. Então, tem pequenos ajustes que a gente tem que colocar na nossa rotina para que a gente saia do sedentarismo mesmo. Perfeito. A gente vai falar sobre algumas marcas, né? Número de passos, dados, alguma coisa desse tipo. Mas é muito mais relacionado a esse processo, né? A pessoa que consegue, durante uma boa parte do dia dela, estar ativa fisicamente. Não apenas direcionando 1 hora do seu dia, 30 minutos para fazer um exercício físico. Perfeito. É óbvio que a gente vai falar sobre os benefícios. E a pessoa que só faz 30 minutos por dia, provavelmente tem mais benefício do que se ela não fizesse. Exato. Mas para ser considerada mesmo uma atividade física com impacto para a nossa saúde cardiovascular como um todo, existem algumas diretrizes. E aí, antes da gente entrar em emagrecimento especificamente, que talvez seja um dos pontos que o pessoal mais confunde o papel do exercício físico, eu queria entender de vocês um pouco disso. Existe uma quantidade mínima de exercício físico que eu preciso fazer toda semana para ser considerado uma pessoa ativa ou para ter benefícios? Antes da gente responder essa pergunta, acho também que é interessante dizer que a gente não tem hoje muito bem definido o que é esse, né? Quando a gente fala a maior parte do dia ficar sentado. Tem alguns estudos que mostram pra gente que seria mais ou menos metade do nosso dia acordado. Perfeito. E outros estudos que trazem pra gente uma diferença ali entre 7 e 9 horas do tempo do dia sentado. Que acaba dando mais ou menos isso também, né? Então, não é uma indicação precisa, a gente ainda não tem esses dados muito bem claros, mas hoje, nas recomendações mais precisas, né, a gente acaba falando nesse tempo, né? Ou metade do dia, ou de 7 a 9 horas. Perfeito. Que a gente for pensar, por exemplo, trabalho e descanso, não é nem um pouco difícil atingir esse período todo. Né? Quem já não se identificou com isso que a gente está falando, né? Vai lá para academia de manhã, 1 horinha lá na academia. Aí 8 trabalho tradicional, umas 8 horas mais ou menos, de 8 a 10 horas, exato, né? Não é fácil de fazer. Chega em casa, o que vai fazer? Aí sofá, televisão, mexer no celular. Então, assim, se a gente parar para pensar, a maior parte, de fato, é sedentária. E falando especificamente sobre essas vantagens que a gente tem, a gente vai se aprofundar um pouco mais nelas. Existe um tempo necessário para a pessoa praticar a atividade física para ser considerado algo
que cause um impacto positivo na saúde dela? Sim. A gente, assim, nos estudos mostram, a OMS, enfim, falam que a gente tem que ter pelo menos 150 a 300 minutos de atividade moderada por semana. Então, seria uma caminhada, aquela que você consegue caminhar e conversar ao mesmo tempo, por exemplo. Ou 75 a 150 minutos por semana de atividade vigorosa. Aí seria uma corrida ou futebol, enfim, por semana. Isso é um mínimo que eles preconizam, né? Lógico que a gente quer atingir mais. Isso distribuído ao longo da semana. Então, podem ser 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana. Você atinge aqueles 150 minutos. Então, esse é o mínimo que eles buscam que a gente consiga fazer. Além disso, associado a 2 ou 3 dias de fortalecimento, que pode ser com musculação, treinamento funcional, pilates, o que for, tem que estar associado para ter um melhor resultado, né? E juntando com a questão do sedentarismo, a gente também conseguir quebrar esses períodos de tempo sentado. Então, se a gente está trabalhando, a cada 30, 60 minutos é legal dar uma levantada. Até quem usa os relógios inteligentes hoje em dia, ele fala, hora de levantar. Que a cada 30, 60 minutos é a hora que você levanta, tem que andar 2 minutinhos para quebrar esse tempo de sedentarismo. E aí, a gente pensando assim, uma boa tática é você se hidratar bem, porque daí você vai precisar levantar para ir ao banheiro. Então, você vai juntar alguns benefícios, né? Já falando de algumas dicas, deixar sua garrafinha ali do lado, você já vai quebrando um pouco desse período sentado, né? Então, esse é o mundo ideal, a gente juntar mesmo as 3 coisas. Mas foi como você falou, qualquer coisa é melhor que nada. Então, mesmo que a gente comece com uma atividade ou um tempo menor do que esse, a gente ir progredindo é importante. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, dos exercícios físicos, dos benefícios para a saúde, do que a gente está falando especificamente? A gente está falando sobre só emagrecimento? A gente está falando sobre diminuição de risco cardiovascular? Quais são os benefícios que o exercício físico traz para a pessoa? Quer falar? Quer que eu fale? Pode. O que a gente vê é que o exercício físico, ele atua em diversas áreas, né? Principalmente, então, como você disse, a diminuição do risco cardiovascular, que para quem não entende muito bem, são os infartos, AVC, a diminuição da gente ter essas complicações que aumentam a nossa mortalidade, né? Então, tem uma relação direta com a síndrome metabólica, que a gente diz, que é um conjunto de doenças, né, que a população geral tem e que está muito comum nos dias de hoje, que tem obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol alto, que é mais comum do que a gente imagina, e o exercício atua diretamente nisso. Então, diminui a resistência à insulina, aumenta a força muscular, né, ganho de massa magra, a parte cardiovascular também, diminuição mesmo dessas doenças de base, que são doenças crônicas que a população tem. Então, são inúmeros mecanismos, né, que atuam, mas que fazem com que a gente consiga reduzir esse risco, que é o que a gente busca mesmo para ter uma longevidade, né? E quando a gente fala de risco cardiovascular, né, a morte por causas cardiovasculares, hoje ela é a primeira causa principal de morte na nossa população. Então, medidas simples, como a Liz já comentou agora, elas podem diminuir a probabilidade da principal causa de morte na nossa população. Então, esse é um assunto de extrema importância mesmo, né? Então, mudanças comportamentais simples que podem trazer um benefício tão importante. A longo prazo, né? Exato. E até quando a gente olha, talvez, a segunda causa de morte, que são os cânceres, na grande maioria das pessoas, mesmo que não exista nenhum estudo que mostre uma correlação direta ali entre exercício físico e melhora, talvez, não diminuição da chance de desenvolver, mas no fim acaba também tendo uma relação por diminuir vários fatores de risco importantes. Mas, inclusive, vários estudos mostram que os pacientes que têm uma atividade física consistente ao longo do tempo conseguem ter melhor prognóstico, na grande maioria das vezes, resistindo melhor aos tratamentos, porque tem uma condição física já melhor. Então, mesmo que ele não tenha uma atuação direta sobre esses 2 principais, ele acaba ajudando também as pessoas a enfrentar uma doença quando ela acontece. Ajudando na prevenção e ajudando, logicamente, no tratamento. E vocês falaram, por exemplo, da duração, né? Tem algo que relacione, por exemplo, a melhora dos critérios cardiovasculares ou dos outros fatores relacionado à frequência do exercício físico? Você falou em 300 minutos, 150 minutos. Se eu fizer isso um dia na semana, o benefício é mais parecido do que se eu fizesse isso
3 a 4 vezes durante a semana? Ou não existe muito essa relação? O que se fala em termos de saúde pública é algo semanal. Né? Então, se a gente pratica esses exercícios num volume semanal, teria os benefícios. Tá? Tem até algumas pesquisas mais recentes, até de ganho de força muscular, que mostra que praticando ao longo da semana, ou se você conseguir fazer num dia só, parece que os benefícios seriam equivalentes, né? Em termos de recomendação mesmo que a gente tem hoje, de diretriz, a frequência acaba sendo importante, sim. Né? Então, quando se fala de exercícios aeróbios, a gente fala numa quantidade aí de pelo menos 2 vezes, podendo variar, né, até 5 vezes na semana. Emagrecimento é muito importante que isso seja na maior parte dos dias da semana. Então, depende muito de qual variável a gente está falando, né? E aí, a gente consegue direcionar um pouco mais. O fortalecimento, pelo menos 2 a 3 vezes. Isso já é preconizado, né? A parte de aeróbico mesmo, a gente tenta, se der para espaçar para todos os dias, até para se formar um hábito, né? Acho que fica mais fácil até a adesão do paciente quando a gente consegue pré-estabelecer do que ele achar que ele vai um dia fazer tudo e outros 6 dias vai se manter num comportamento sedentário, né? Tem um estudo muito interessante de risco de infarto. Então, de pessoas que vão lá pro futebol do final de semana, né? Então, faz um exercício de alta intensidade 1 vez na semana. O risco acaba sendo maior do que se ele não fizesse nada. Então, nesse sentido, quando a gente traz em termos de saúde pública, sim, é bem determinado que a frequência também importa. Não só o volume total. Exato. A gente até vai falar um pouquinho sobre como iniciar de forma ideal a prática do exercício, mas essa questão dos atletas de fim de semana e aquelas pessoas que querem começar uma atividade e às vezes têm sobrepeso ou enfrentam a própria obesidade, tem algum problema de saúde. E a gente sempre fala aqui que o ideal, se você quer começar um exercício físico, você não precisa necessariamente ir ao médico antes para passar por uma consulta para iniciar a atividade. Se você quer caminhar na rua, olha, dificilmente você vai ter algo que vai te impedir de caminhar na rua. Agora, obviamente, essas pessoas são pessoas que querem fazer um exercício físico de alta intensidade, muitas vezes que gera uma certa performance, né? A pessoa quer lá jogar, quer se desempenhar, vai exceder demais a capacidade dela e aí é quando um evento desse acontece. Então, só para o pessoal não ficar com medo, poxa, então quer dizer que eu não preciso começar a minha atividade física? Não, obviamente a gente tem que ter parcimônia, vamos começar baixo. E, logicamente, você quer ganhar performance, você quer evoluir, aí sim, vamos procurar o médico, vamos fazer alguns exames para saber se você tem condição de ir melhorando. Não começar de uma hora para outra, até porque qualquer hábito que a gente tenta começar de uma hora para outra, com muita intensidade, provavelmente não vai virar um hábito. Assim, uma vez, a gente acorda todo quebrado depois, não vai conseguir. Mas pensando até, entrando já na parte do emagrecimento. A gente já falou várias vezes aqui que para emagrecer, a pessoa precisa de déficit calórico. Ela precisa sustentar um déficit calórico. E déficit calórico nada mais é do que você gastar mais energia do que você acaba consumindo, você acaba comendo. Quando a gente pensa nas dietas, nas estratégias relacionadas à diminuição da quantidade de calorias que a gente consome, tudo bem, o pessoal pode entender. Mas existe o outro lado da balança, que é gastar mais. Quando a gente fala do exercício físico em si, ele realmente ajuda no processo de emagrecimento? Como é que funciona essa relação? O exercício físico, ele realmente ajuda na perda de peso, mas é mínima, né? Se você vai ver, igual quando a gente vai correr na esteira. Se você vai olhar quantas calorias ficaram marcadas ali, é frustrante. Porque você sai, vai comer alguma coisinha, já vai bater com aquele valor, né? Então, o que a gente fala é que tem um benefício mais a longo prazo e que ajude a sustentar essa perda de peso que, normalmente, a gente orienta que faça com dieta e exercício, do que ele puramente sozinho e você se alimentar super errado, não dormir bem à noite, ter comportamentos ruins, né, com bebida alcoólica, enfim, tudo isso vai atrapalhar. Não vai ser um exercício puramente que vai fazer você perder o peso. E outra coisa também que é importante é a gente não ficar focado só no peso que aparece na balança. Porque muitas vezes você está ganhando músculo, perdendo
gordura, e aí você está substituindo esse peso e não necessariamente o número da balança está dizendo se você está emagrecendo ou não, né? Então, acho que é importante reforçar essas duas coisas. Perfeito. A gente chama isso, né, de mudança de composição corporal. Então, aquele IMC, ou peso absoluto da balança, na verdade, pouco importa para a gente. E aí, nesse caso, eu acho interessante trazer também um termo aqui, que é a obesidade sarcopênica. Antes de falar sobre obesidade sarcopênica, explicar um pouquinho para vocês o que é a sarcopenia. A sarcopenia, ela nada mais é do que a diminuição de força e de massa muscular, e diminui e altera também a função daquela musculatura. Perfeito. Então, alguém que tem a massa muscular está relacionado com o tamanho da fibra muscular e a quantidade de fibra muscular. E a força, ela está mais relacionada com o recrutamento daquelas fibras musculares que a gente tem, que é feito pelo sistema nervoso central. Então, às vezes um paciente, né, nosso, ele tem uma boa quantidade de massa muscular, mas o sistema nervoso não é capaz de recrutar aquelas fibras musculares. Então, acaba diminuindo a força. E o volume muscular é um pouquinho mais fácil de entender, né? A massa muscular, que é o volume muscular. Então, perder uma dessas capacidades, isso está relacionado com a sarcopenia. E também envolve uma questão de inflamação muscular, que acaba não ajudando no ganho da força muscular, mesmo quando se tem ali um estímulo. Então, envolve muitos fatores. Então, quando a gente fala da obesidade sarcopênica, é um indivíduo que tem essa perda importante de força e massa muscular, e junto a isso, o ganho de percentual de gordura, né? E aí a gente tem um cenário onde existe 2 fatores que trazem risco para a saúde e no qual o exercício físico, a atividade física, a redução do comportamento sedentário conseguem interferir nesses 2 fatores, né? Então, quem tem os 2 acaba tendo um risco adicional de ter todos esses eventos que a gente trouxe. Perfeito. E é bem interessante o que você falou, né, Lídia? Porque quando a gente olha alguns estudos científicos, já é bem claro que as pessoas costumam subestimar muito a quantidade de calorias que elas ingerem. Então, diversos estudos já mostraram que pessoas que se alimentavam de forma ad libitum, ou seja, sem nenhuma restrição em si, estimavam ter comido muito menos calorias do que elas realmente comeram. E quando a gente olha estudos relacionados a exercício físico, isso também acontece. Mas, na verdade, ao contrário. As pessoas superestimam o gasto energético que elas têm com o exercício físico. Perfeito. E, consequentemente, se elas subestimam quanto elas comem e superestimam quanto elas gastam... Não fecha a conta, né? Não fecha a conta. E talvez seja esse um dos grandes motivos que as pessoas, mesmo praticando atividade física e mesmo tendo uma certa restrição calórica, não conseguem emagrecer. Existe, por exemplo, as pessoas que ganham peso fazendo exercício físico. E talvez a mudança de composição corporal seja um dos grandes pontos ali dessa estratégia. Mas como é que a gente pode falar em relação ao uso do exercício físico para o emagrecimento em si, relacionado à manutenção do peso? Por que ele é tão mais importante nessa fase do que necessariamente na perda de peso em si? O exercício físico, ele atua mais nessa parte de manutenção do que na parte da perda de peso em si, por alguns fatores, né? Tanto o fato de você alterar o seu comportamento. A gente vê muitos pacientes que, no momento que eles começam a fazer exercício físico programado, eles também têm o ímpeto de se alimentar melhor, de ter um comportamento voltado para a saúde e bem-estar geral, né? Então, igual você, assim, é mais comum você ver eles falando: eu treinei bonitinho hoje, não vou avacalhar e comer tudo errado, né? Perfeito. Então, acaba que cria um comportamento mais positivo nesse sentido, né? Além disso, se você quiser complementar também, pode ir falando, eu me empolgo. Uma mudança de hábito leva a outra mudança, né? O exercício acaba sendo muitas vezes esse elo inicial de uma cadeia em que a pessoa começa a praticar exercício, se ela está se exercitando e ela vê isso, porque normalmente é algo que causa esforço, né? A pessoa precisa se dedicar. Ela não vai, por exemplo, descontar na alimentação, então ela começa a colocar uma alimentação melhor.
E aí ela começa a ver que o sono dela também interfere, inclusive, no próprio treino. E ela começa a dormir melhor. Sim, Isso é um cria círculo bem-estar virtuoso. geral que vai te levando para um caminho bom, né? E até a gente fala de você, quando começa a treinar, às vezes você frequenta lugares, conhece pessoas, melhora até sua rede social, no sentido de ter amigos do futebol, amigos da corrida. E aí um vai puxando o outro também, né? Vai sendo uma corrente pro bem mesmo. Em vez de combinar a cervejinha no final de semana, vai combinar, vamos correr hoje no parque, vamos se encontrar para jogar um beach tênis. Então, é toda uma mudança comportamental, de fato, né? Que é o que está relacionado com o sedentarismo. Quando a gente fala são mudanças comportamentais. E eu acho que você vendo o resultado também, né? Conforme você vai treinando, você vai ganhando mais força muscular, mais disposição, vai dormindo melhor. Isso vai te dando mais ânimo mesmo para você continuar evoluindo. Então, acho que é um conjunto mesmo. Sim, e até pela série de hormônios que são liberados durante a prática, que acabam mesmo relaxando mais, então você consegue ter um sono melhor. Tendo um sono melhor, você não vai sentir compulsão por determinados tipos de alimento. Então, realmente um comportamento influenciando e mudando o outro. E é fisiológico mesmo, né? Não é nem só comportamental. Tem os neurotransmissores, tem os hormônios, tudo isso interfere, né? Perfeito. Sim. E é interessante que a gente veja que, ainda que a gente tente, em alguns momentos, principalmente no ensino médico, segmentar a saúde, talvez a saúde mental, a saúde física, saúde metabólica, a osteomuscular, na verdade as coisas estão todas misturadas. E existe um impacto muito grande entre uma e a outra. Na verdade, a grande maioria das relações são bidirecionais, né? O sono com o exercício com o sono, alimentação com o exercício. Então, realmente, quando a gente precisa e quer realmente mudar, emagrecer, manter esse peso perdido ao longo do tempo, é praticamente necessário uma mudança realmente comportamental. Uma mudança quase de identidade. Sim. Que é o que a gente vê na maior parte das pessoas que conseguem manter esse resultado ao longo do tempo. Perfeito. Mas pensando um pouco sobre a alimentação só. O exercício físico bem feito, bem estruturado, com frequência e com intensidade, ele consegue, por exemplo, substituir, ou na verdade, suplantar o efeito de uma alimentação ruim, tanto não só no emagrecimento, quanto até na nossa própria saúde? Perfeito. Essa pergunta, ela vai muito em direção às perguntas que a gente ouve muito no consultório, né? Então, não querendo puxar a sardinha, mas já puxando sardinha para nossa especialidade, a nossa formação, ela envolve tudo isso que você falou, né? Então, a gente vai conversar na consulta, a gente vai conversar sobre sono, a gente vai conversar sobre alimentação, a gente vai conversar sobre atividade física, fora todas as outras questões clínicas que podem também influenciar nisso, né? E aí, quando a gente fala de clínica, doenças que abordam a parte endócrina, pulmonar, cardiovascular, e a própria saúde mental. Então, tudo isso a gente conversa, né? E um dos pontos, falando agora um pouquinho mais de alimentação, né, que os pacientes sempre perguntam, o déficit calórico é extremamente importante, mas a gente também não pode esquecer da qualidade do alimento, né? Então, o emagrecimento, hoje a gente sabe que ele está muito relacionado com os picos insulínicos, com os picos glicêmicos. Então, se a gente também não traz uma alimentação, beleza, a gente vai fazer o déficit calórico, mas a todo momento o paciente ele está fazendo picos glicêmicos, dependendo do que come e até relacionado com a ordem que se come cada alimento, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir esse emagrecimento ou de manter a perda de peso por um certo tempo, né? Não, acho que isso é importante também a gente conversar, né? Não só da quantidade que se está comendo, mas a qualidade daquilo que se come. E então, não tem como a gente falar também sobre, né, o emagrecimento sem falar da comida. Acredito sim, se a gente for pensar num carro-chefe do emagrecimento, é a alimentação. Não tem como. E mesmo quando a gente entra no tema das canetas emagrecedoras, que elas, no meu ver, né, minha opinião, um tema meio polêmico, mas assim, elas são ótimas, elas estão aí para ajudar a gente, elas não vão fazer milagres. Então, na minha prática clínica, eu não costumo passar
esse tipo de medicação sem antes a pessoa começar a mudar o comportamento. Porque, de novo, o comportamento é o mais importante, né? Então, é a alimentação, é o exercício, e aí nós temos outras estratégias também. Não sei se está muito na resposta que você quando a gente tinha olha feito. esse ponto, inclusive quando a gente pratica um exercício físico mais extenuante, um pouco mais vigoroso, a gente fica com mais fome depois. Fome aumenta. E a tendência é que a gente também coma mais. Então, essa ideia do treinar para comer, o pessoal precisa tomar um certo cuidado, né? Porque se você consegue treinar, você perde calorias, obviamente, mas você provavelmente consegue, numa quantidade pequena de alimentos, consumir muito mais calorias do que você gastou durante o exercício físico. Agora, é óbvio que, mesmo que você esteja comendo, você vai ter aquelas partes os benefícios mais secundários da prática do exercício, que é o controle da resistência à insulina ao longo do tempo, melhora da saúde cardiovascular como um todo, melhora do tônus muscular, consequentemente, você mantendo massa muscular, você gasta mais calorias ao longo do tempo. É só o pessoal não tentar superestimar também o efeito que o exercício físico vai ter no gasto de calorias para compensar isso numa alimentação ruim. Perfeito. Porque não vai influenciar só no ganho de peso. Existem vários outros fatores que vão ali acabar prejudicando. LDL, aumento de risco cardiovascular relacionado à comida. Então, é entender que realmente as coisas têm que andar juntas. É um déficit calórico, sustentado, associado ao exercício físico, entendendo que provavelmente você vai querer comer mais se você pratica o exercício físico extenuante, que é tudo fisiológico, né? O exercício físico, o conjunto, exercício físico, atividade física e diminuição do comportamento sedentário, sempre a gente, hoje em dia, fala dos 3, né? Ele está muito mais relacionado com uma saúde metabólica, ele influencia muito mais, né, essa questão metabólica do que, de fato, no déficit energético. Perfeito. Então, por isso até, né, a gente comenta que o exercício ele está muito mais envolvido na manutenção da perda ponderal do que, de fato, como principal agente da perda mesmo, né? Mais importante. Eu vou até entrar nesse ponto da saúde metabólica, porque a gente falou um pouquinho sobre síndrome metabólica em si, e muitas das pessoas que convivem com sobrepeso e obesidade têm a síndrome metabólica como um problema. Até porque, basicamente, elas fazem parte de uma mesma fisiopatologia. Até quando a gente olha, por exemplo, a esteatose hepática, que também não é critério, mas faz parte. E muita gente preocupa em relação a como conseguir reverter ou diminuir os fatores, ou até mesmo realmente sair da síndrome metabólica como definição de doença. Como é que o exercício físico ele consegue influenciar nesse processo todo? Ele atua diretamente na resistência à insulina? Ele melhora outros fatores? Como é que é essa relação? Eu acho lindo esse tema. Bom, o exercício físico... Quer falar um pouquinho? Pode falar, depois pega o gancho. Tá bom. Para complementar. Eu acho incrível mesmo. Bom, o exercício físico, ele consegue agir nos microsistemas, né? Eu acho isso o mais bonito, assim, do exercício físico. Porque todas as doenças que você comentou agora, elas estão relacionadas com uma microcirculação. Então, o exercício ele vai agir ali no primeiro momento, diminuindo uma inflamação geral, né? E essa inflamação, ela está relacionada com a resistência insulínica que você trouxe, o aumento da pressão arterial, a parte do colesterol, né? Então, o exercício ele vai aumentar o HDL, que é o colesterol bom, vai diminuir o LDL, que é o colesterol ruim. E todos esses fatores, eles vão agir em primeira instância no vaso sanguíneo. Então, a pressão arterial, ela causa microlesões nos vasos sanguíneos. O exercício, ele ajuda na diminuição da pressão arterial e, com isso, ele vai manter o vaso o sistema endotelial ali da melhor maneira. O endotélio é o que produz o óxido nítrico, que também diminui a pressão arterial. Então, ele ajuda nesse sistema. Quando a gente fala de resistência à insulina, a gente tem que pensar no vaso sanguíneo e na célula muscular. Então, um organismo que está ali banhado de glicose, né, num meio hiperinsulinêmico. O exercício ele vai
trazer, né? A gente fala que vai translocar canais para a membrana da célula, que vai tirar a glicose desse vaso. Glicose dentro do vaso, em alta quantidade, também lesiona vaso. Então, aí a gente está protegendo a nossa microcirculação. Microcirculação está relacionado com infarto, está relacionado com AVC, está relacionado com diabetes. Então, se a gente consegue preservar esse sistema, a gente está fazendo muito bem para a nossa saúde. Então, eu acredito, na minha visão, que o principal fator protetor do exercício físico está relacionado com esse microsistema, né? Das demências. As demências também estão relacionadas com isso. Então, protegendo o nosso microsistema, a gente se protege de todos esses eventos relacionados. Perfeito. E até quando a gente fala dessa capacidade da captação de glicose do tecido muscular, ela acontece independente da insulina em si, né? E esse talvez seja um grande efeito. Eu consigo captar glicose, porque normalmente a gente precisa da insulina para esses transportadores, né, esses coletores de glicose em si, irem para a membrana da célula e captarem a glicose que está no sangue. O exercício físico, ele consegue, a célula muscular consegue puxar direto essa glicose sem o uso da insulina e, consequentemente, quando eu tenho menos insulina, eu consigo diminuir a minha resistência, né, porque eu diminuo a quantidade, eu melhoro a minha resposta à insulina e, consequentemente, a pessoa vai saindo desse problema de ter cada vez mais insulina circulante, o corpo cada vez mais resistente e todas as consequências que a gente falou aqui, né? E isso é muito bonito, né? Nós temos duas formas de captar glicose para células. Uma é através da insulina e a outra é o exercício físico. Então, assim, a única forma que a gente tem de captar glicose sem depender da insulina é através do exercício. Então, olha o grau de importância no nosso organismo. E quando a gente vê essas pessoas, por exemplo, já com esteatose hepática, que é um sinal ali indireto também da própria síndrome metabólica, o exercício físico por si só, ele pode ajudar a pessoa a reverter, por exemplo, uma esteatose hepática? Quando a gente está num grau não tão avançado dessas doenças metabólicas de base, a gente consegue sim reverter. Em alguns casos a gente tenta não evoluir para tal, né? Que é o benefício realmente, a gente atua muito com a prevenção na medicina esportiva, mas também quando você está em estágios iniciais das doenças, a gente consegue reverter. Então, por isso que tudo que a Bru explicou agora é tão importante. Porque, enfim, você consegue alterar todo o seu metabolismo, igual a gente falou, né? Na parte do colesterol, a gente consegue melhorar o HDL, diminuir triglicéridos e LDL, atuar na parte do diabetes mesmo, alguém que está com pré-diabetes, não deixar evoluir para um diabetes tipo 2, né? Então, tudo isso eu acho que é o mais importante. E isso acaba sendo um dia a dia do nosso consultório, né? A gente fala que a gente é uma especialidade médica que gosta de tirar remédio, não de colocar, né? Então, e a gente usa para isso o nosso instrumento é a mudança comportamental. Isso aí. E você aí de casa, está gostando da nossa conversa? Se surpreendeu, por exemplo, porque está sendo considerado como sedentário mesmo fazendo uma horinha de academia por semana? Se você tem gostado da nossa conversa aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e também curtir o vídeo, não só para acompanhar as próximas conversas, mas inclusive fazer com que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Inclusive, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer para a gente responder depois para vocês. Com certeza. Bom, meninas, bem importante a gente falar sobre essa parte da utilização do exercício físico para diminuir risco cardiovascular, melhorar doenças, mas como vocês bem falaram, talvez o ponto que realmente transforma uma sociedade como completa é quando a gente começa a olhar para a prevenção. Quão importante para vocês, por exemplo, é a introdução do exercício físico já em idades bem precoces, para a gente tentar fazer com que isso seja um hábito e diminuir a chance da pessoa evoluir para uma doença, não necessariamente utilizá-lo para tratar essa doença? Eu acho que cada vez mais a nossa sociedade está vendo a importância, né, do exercício e da prevenção. Acho que é uma movimentação legal que está tendo dessa geração, né? Acho que cada vez mais as pessoas estão querendo ser ativas e é o que a gente busca. E, assim, acho que desde a infância mesmo, né, a gente vê as crianças entrando em atividades, mesmo que não sejam competitivas, mas ainda lúdicas, recreativas, né, na infância, quanto mais ativas estiverem, melhor para a gente no futuro, né? E acho que a importância mesmo de estimular isso desde novos, né? E também quando a pessoa
queira mudar esse hábito. A gente fala que a gente é médico do exercício e do esporte, né? A gente não lida só com atletas de alto rendimento, nem só com atletas amadores. Às vezes é realmente a população que quer mudar o estilo de vida, quer ter uma vida mais saudável, viver por mais tempo, de um jeito melhor, de ter saúde para brincar com os netos. Então, acho que é isso que a gente estimula, né? E aí, o que você falou de introduzir um exercício para uma pessoa que nunca fez nada, a gente tem também protocolos para iniciar, né, esse exercício. Então, tentar estimular de forma saudável e segura, né? Que em muitos casos a gente nunca vai falar, não faça uma caminhada, a gente estimula para começar mesmo, né? Não precisa fazer um monte de exame cardiológico para você começar uma atividade, um exercício mais moderado e leve, né? Mas o que a gente diz é que depois, conforme você vai fazer um exercício competitivo, aí sim é legal passar, fazer exames cardiológicos de rotina, ver como que tá eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, são exames que a gente tem lidado no consultório cada vez mais, né? E estimular mesmo que elas se movimentem, mas também com saúde e segurança. Né? Perfeito. Acho que a segurança é fundamental, né? Porque ao longo, assim, da nossa vivência, da nossa carreira, é aquilo, quem vê cara não vê coração, né? Então, às vezes, a gente se surpreende com algumas coisinhas que nunca foram vistas, às vezes até em pacientes que praticaram exercícios mais intensos, competitivos. Aí quando fala, eu nunca fiz um exame e tal, vamos fazer? Aí a gente acaba se deparando com coisas que são tratáveis, inclusive, né? Isso que é importante. E que aí sim vai devolver uma segurança para que a prática possa continuar. Perfeito. E quando a gente olha, por exemplo, para as pessoas que querem começar uma atividade física, seja ela esporte ou não, e não sabem muito bem o que fazer. Quando vocês acompanham muitos pacientes no dia a dia, qual para vocês é o principal erro que essas pessoas cometem? É, por exemplo, não tomar cuidado com lesões, que muitas vezes vão tirar elas da prática de atividade física, tomar cuidado com a intensidade. Qual que é o principal erro que elas cometem? Para responder sua pergunta, eu vou usar um exemplo muito frequente. Ainda mais agora com as corridas de rua, né? Que aumentou a prática. Que isso é muito bom, não é ruim, é muito bom. Mas o nosso organismo, ele tem uma capacidade rápida de se adaptar em termos aeróbios. Então, a nossa capacidade respiratória, ela se adapta muito mais rápido em relação ao nosso sistema osteomuscular. Perfeito. Então, a pessoa começa empolgada, porque quer mudar. Então, vou começar e quando a gente está motivado, a gente quer treinar todos os dias, né? Então, ela começa, ela vai percebendo que ela aguenta, que o fôlego dela dá conta disso. Só que o sistema osteomuscular não. E aí que as lesões começam a aparecer. Então, quando a gente fala numa corrida, a corrida não é um exercício de alto impacto. O problema é da progressão. Como é feita essa progressão, né? Então, é muito importante que quem quer começar, nunca praticou nada, comece devagar, comece aos poucos. A progressão também faz parte do treino. Então, aí é o ponto principal. O que eu pego no consultório é exatamente esse erro. Então, aguenta, eu estou conseguindo. E vai conseguir mesmo. Mas o conseguir não significa que você deva fazer. Né? Então, essa progressão é muito importante. Para minimizar risco de lesão, a gente fala de uma progressão de 10% por semana, por exemplo, né? Às vezes, a pessoa começa já com um volume muito maior do que ela está acostumada. E aí, tem dificuldades tanto de lesão quanto até de REDS, que a gente fala, né? Que a gente vê bastante. Que é a síndrome da deficiência energética relativa ao esforço. Então, às vezes, a pessoa começa a passar do ponto e aí aumenta o risco de infecções de vias aéreas superiores, até questão osteomuscular, osteoporose precoce. No caso da saúde da mulher, né? Amenorreia, não menstruar. Então, todos os sistemas do corpo sofrem. Então, tem que ser algo planejado mesmo. Até depressão, ansiedade. Saúde mental também a gente vê, né? Então,
Acho que tem que ser algo que a gente estimula para que comece e evolua, mas que também seja de um jeito seguro, né? Eu acho que... Até porque muitas vezes as próprias lesões, e talvez principalmente as lesões ortopédicas, que acaba sendo um pouco da minha área também, muitas vezes são aquele motivo que faz com que a pessoa que tinha uma certa atividade física ou praticava algum esporte deixe de fazer isso ao longo do tempo. Né? E não só o impacto relacionado à própria saúde como um todo, de cardiovascular, mas inclusive a própria saúde mental, né? A gente sabe que o esporte, aí eu queria entrar nessa parte também, ele tem, além de outros benefícios associados a qualquer atividade física, o convívio social, muitas vezes, ali atrelado à prática esportiva, né? Principalmente esportes em grupo, talvez até os próprios esportes individuais, em que você tem pessoas competindo junto com você. Tudo isso é muito importante, inclusive na formação da criança, né? Sim. Essa competitividade, até certo grau, ela é importante. Sim. O quão benéfico para vocês é, inclusive, essa prática do esporte para a própria saúde mental? Porque, às vezes, essa pessoa que adorava jogar um tênis com os colegas tem uma lesão no ombro e tem que deixar de praticar tênis ao longo do tempo. Então, ou seja, tem que tomar cuidado em relação a isso, mas também tem o benefício da saúde mental. Como é que funciona essa parte? Realmente o exercício ele pode ajudar uma pessoa num evento de depressão, ansiedade, no controle desses sintomas mentais? Com certeza. A gente vê que o exercício físico é sempre indicado para a saúde mental. Então, alguém que já tenha depressão, ansiedade, algum diagnóstico pré-estabelecido, a gente sempre usa como uma terapia, mesmo que adjuvante. A gente pode ser que tenha que fazer a terapia, tem situações que precisa tomar medicamento, mas o exercício físico é um dos pilares. A gente nunca abre mão dele. E também para não evoluir para tal, né? Então, mais uma das questões que a gente fala de prevenção, até prevenção de doenças relacionadas à saúde mental, né? Porque, igual você falou, você interagir com outras pessoas, a sensação de bem-estar, liberação de dopamina, enfim, todo o contexto faz com que diminua mesmo o risco. A gente consegue ver alguns estudos que mostram, né, de ansiedade e depressão. Logicamente que sozinho ele não é responsável por curar, mas ele é muito importante como um dos pilares de tratamento também. E quando a gente fala, voltando um pouquinho para a questão da criança, né, é muito importante se construir uma poupança na infância, né? Então, o quanto de massa muscular se vai criar infância e adolescência, né? Massa muscular, a parte óssea também, porque o que temos de osso, ele vai ser criado até o final ali da adolescência, início da vida adulta. Depois a gente só perde. Massa muscular a gente começa a perder desde os 35 anos. Desde os 30 anos. Potência muscular, com 25 anos a gente já está perdendo. Então, essa poupança é muito importante de ser construída na infância. E criança vai ter hábitos pela observação daqueles que ele ama, não pela fala. Então, crianças que têm pais ativos têm uma chance muito maior de ser ativa também. Então, o que é feito ali na infância é o que essa criança vai colher lá na idade adulta. Perfeito. E talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente começa a observar. Ainda que exista um movimento inicial de melhora desses padrões, uma obesidade bem prevalente em crianças, inclusive, né? Porque cada vez mais o ambiente acaba sendo uma pressão muito grande, é um ambiente obesogênico, é muito fácil conseguir calorias muitas vezes mais barato, inclusive, até que a gente vê uma população... Fast food, né? Um nível econômico não tão bom, mas mesmo assim conseguindo, poxa, um pacote de bolacha ou 1 quilo de carne, o que é mais barato. Mesmo quando a gente fala ali de uma alimentação de qualidade, mesmo que ela seja mais barata, às vezes ela não é tão acessível, né? O ultraprocessado é muito acessível, no caso ali, realmente de ter por perto, comer rápido. Então, tudo isso acaba influenciando. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa vai criando uma poupança desde criança que, obviamente, ao longo do tempo vai ajudá-la a superar desafios que vão acontecer, que são fisiológicos, como você bem falou. A perda de massa magra, a perda de massa óssea, são processos fisiológicos, eles vão acontecer. É esperado que com 60 anos você tenha menos massa magra, menos massa óssea do que você tinha quando 30, 40 anos. Agora, é óbvio que a gente consegue ter medidas para diminuir esse impacto. E aí, quando a gente fala do tecido ósseo, por exemplo, o impacto é importante. Pisar, se movimentar é importante para a manutenção de massa óssea. Mas pensando nesse sentido mais de longevidade em si. A gente já falou sobre o exercício físico no emagrecimento, no saúde cardiovascular. Quando a gente fala de longevidade, existe algum tipo de exercício que é melhor? É o aeróbico? É a força? É uma combinação delas? Como é que funciona? Quer falar?
A gente vê que a combinação delas é o ideal, né? Para longevidade, porque, enfim, a parte aeróbica combinada com a parte resistida, que a gente chama que é o treinamento de força, vai atuar tanto no ganho de músculo, que é o que que vai nos sustentar, né? Ao longo da idade mais avançada. Então, a gente vê diminuição de chance de osteoporose, diminuição de quedas. As quedas estão associadas a fraturas patológicas, nesse caso, ou algum sangramento, que é perigoso. Então, a diminuição do risco de quedas é importante, né? Assim como a questão da saúde cardiovascular, que acho que é o que a gente busca com o conjunto dos exercícios, para que a gente reduza o risco de doenças que podem ser potencialmente fatais, né? Perfeito. A gente sabe que existe um benefício individual, né? Então, alguém que só faz exercício aeróbio vai ter um ganho? Vai. Alguém que só faz exercício de força vai ter um ganho? Vai. Mas, de fato, esse ganho é potencializado quando a gente tem a somatória dos dois tipos de exercício. A gente sabe que o exercício aeróbio, ele tem, voltado para a capacidade cardiovascular, ele tem 10% a mais de ganho em relação ao treinamento de força. Mas, hoje, já é fechado na literatura. A gente sabe que tanto capacidade cardiorrespiratória quanto ganho de força e massa muscular estão diretamente relacionados com expectativa de vida, com longevidade. Então, sim, a gente precisa dos dois para poder viver mais e melhor. Perfeito, porque não adianta ter longevidade se a gente não tem funcionalidade. Exato. E aí, talvez até uma terceira camada que a gente pode colocar, um terceiro pilar, são que a gente muitas vezes acaba implementando, você até bem colocou, Lídia, dentro do treino de força, muitas vezes, é o treino do equilíbrio e também até da própria capacidade da pessoa de se sustentar, de ter propriocepção, né? Que é essa capacidade de sentir o nosso corpo ao redor. Porque isso diminui, por exemplo, principalmente quando a gente fala de pessoas mais velhas, o risco de queda, o próprio risco de lesões também diminui. Então, talvez esses 3 pontos sejam os mais importantes. Uma combinação de exercício aeróbico, exercício de força e também exercício de equilíbrio e prevenção de lesão, né? Os exercícios de equilíbrio, se a gente for olhar nos protocolos mesmo, eles estão indicados lá na diretriz para idosos mesmo. Mas, na minha visão, a gente tem que ter sempre esse treino de propriocepção, né? Porque propriocepção está diretamente relacionado com risco de lesões, né? A gente está ensinando os nossos membros a se adaptar ao meio, a se posicionar no meio. Então, se esse treinamento ele é feito já desde sempre, a gente consegue prevenir não só quando chegar na idade mais idosa, né? Mas desde novinho. Perfeito. E um dos pontos que eu queria entrar também, que o pessoal que tem emagrecimento como um objetivo muitas vezes fala, é em relação à queima da gordura em si, né? Muita gente, principalmente as mulheres, tem esse problema com gorduras localizadas. E a gente sempre vê o pessoal falando, faça esse exercício porque ele ajuda a queimar gordura localizada, faça aquele outro porque ele queima gordura localizada. Ou faça isso porque você vai substituir gordura por músculo ou vai transformar gordura em músculo. Como é que funciona isso? Dá pra gente falar que a gente transforma a gordura em músculo? Ou, na verdade, a gente está trocando um pelo outro? E realmente existe um exercício que queima gordura localizada? Ou é um negócio um pouco mais geral? Pode ir. Na verdade, não, né? A gordura não vai virar músculo. A gente vai produzir músculo, construir músculo e eliminar, diminuir a gordura. Que volta um pouquinho naquilo que a gente falou da mudança de composição corporal, né? Então, esse seria o objetivo. E não, assim, a gente não existe nada que comprove que exista um tipo de exercício melhor que vá reduzir aquela gordurinha localizada, né? Que geralmente é a pochetinha que todo mundo se incomoda. Não é o fazer o abdominal, né? É você ter esse tratamento global, como um todo mesmo, olhando para alimentação, olhando para o exercício, olhando para o sono, porque sono também ajuda a não ter... a falta de sono, a qualidade de sono está relacionado sim com
a maior probabilidade de ter obesidade. Então, assim, não existe nada mágico, né? Não existe esses protocolos mágicos. É difícil, é algo muito difícil. Mudança comportamental é extremamente difícil para todo mundo. Então, não adianta atalho. Se for por esses atalhos, a gente não consegue sair do lugar mesmo, vai ficar andando em círculos. Perfeito. E até aproveitando essa questão da pílula mágica, da estratégia mágica, você chegou a citar o uso dos medicamentos hoje em dia, que até mudaram o nome, né? A gente está falando de canetas anti-obesidade, antidiabéticas, mas que têm sido utilizadas até de uma forma certa indiscriminada. E, como você bem colocou, esses medicamentos eles têm a sua aplicação. Então, eles são medicamentos realmente transformadores, revolucionários no tratamento da obesidade. Mas a gente vê cada vez mais pessoas que não têm indicação utilizando esse tipo de medicamento para perda de poucos quilos. E quando a gente olha essas pessoas no longo tempo, o que a gente percebe é que, consequentemente, elas perdem peso, elas conseguem perder, mas muitas delas vão acabar perdendo também massa muscular. Porque muitas delas querem um resultado sem esforço. Então, elas não vão praticar atividade física, não vão manter massa muscular e, ao mesmo tempo, vão perder peso. Quando essa pessoa volta a ganhar peso, que é o que vai acontecer, a gente vê pelos estudos, quando elas param de utilizar a medicação, elas voltam a ganhar peso, geralmente elas acabam ganhando gordura e não massa muscular. Como é que isso, para vocês, por exemplo, pode impactar lá no futuro? Fica mais difícil, por exemplo, para a pessoa emagrecer, tendo menos massa muscular e mais tecido gorduroso? Isso pode impactar na saúde como um todo? Como é que vocês veem esse uso crônico dessas medicações sem indicação? Vou trazer uma informação aqui que quando eu li, eu me surpreendi muito. Então, um uso da medicação sem um suporte de mudanças comportamentais relacionado ao uso da medicação, o paciente ele pode perder até 30% da massa muscular. Então, é muita coisa. Então, essa perda de massa muscular é o que faz quando para de tomar a medicação, volta aos comportamentos. Volta não, né? Porque não saiu dos comportamentos. Exato. Continua com os mesmos comportamentos. Então, a medicação ajudou a perder peso, massa magra junto. Uhum. E aí, quando para a medicação, na verdade, aquela massa muscular, ele perdeu por conta da medicação, apenas sozinha, porque isso com outros métodos a gente consegue manejar, né? Uhum. E aí, por isso que acontece isso, né? Então, ele perdeu a massa muscular com o uso da medicação. Quando volta, é só um processo natural mesmo. Efeito rebote que se diz, né? Mas prejudicou do que ajudou. E, enfim, existem boas indicações para o uso da medicação, mas é isso, precisa ser feita do jeito certo. Porque se você não tem o comportamento adequado, se você não continua fazendo exercício, não é uma caneta milagrosa, né? Ela tá ali para auxiliar naquele momento que você tá precisando perder o peso, porque você tem suas comorbidades como obesidade, diabetes, que realmente tem a indicação. Mas se você deixa os comportamentos de lado e só usa ela, depois eu acho que o prejuízo vai ser maior do que se não tivesse usado mesmo. Perfeito, porque aí a pessoa volta a ganhar peso, ela volta a ganhar gordura. Exato. A gente sabe que massa muscular é um dos principais determinantes, não o único, mas um dos principais determinantes para o nosso metabolismo basal. Se ela tem menos musculatura, ela vai gastar ainda menos calorias. Perfeito. Então, acaba virando ali um ciclo vicioso em que a pessoa perde massa muscular, ganha gordura, perde massa muscular, ganha gordura. E aí chega muitas vezes nessa obesidade sarcopênica que a gente falou muitas vezes. Né? Que além de não ter só pouca massa muscular, ela tem uma massa muscular que não é tão eficiente. Com gordura entremeada, a gente vê isso hoje em estudos com ressonância magnética e tudo mais, que realmente fica mais difícil até de recrutar as próprias fibras que a pessoa tem. É isso. E isso vira um ciclo vicioso que é difícil da gente conseguir parar. Né? Sim, e a massa muscular ela é responsável por 70% a 80% da captação da glicose. Então, quem tem menos massa muscular também tem uma maior probabilidade de desenvolver doenças relacionadas à glicemia. É muita coisa que a musculatura ajuda, né? Fora o metabolismo, né, que você comentou. Bom, meninas, encaminhando já para o final da nossa conversa, eu queria, talvez ali, fazer a pergunta que o pessoal de casa que tem um problema com obesidade, tem sobrepeso, quer fazer, que é como é que eu começo, né? Como é que uma pessoa hoje em dia que não pratica atividade física, não tem um esporte, não faz um exercício físico em si,
e tem sobrepeso e obesidade, ela pode começar. E qual seria o melhor exercício? É o aeróbico? É o de força? É uma combinação dos dois? Qual que é esse caminho natural que elas devem seguir? Eu acho que a dica seria mesmo juntar, né, o exercício aeróbio com o resistido, que é o de força. Iniciaria mesmo com uma caminhada, ou seja, o que a pessoa se sinta mais à vontade. Ela tem que ter prazer em fazer também uma caminhada, uma bicicleta estacionária. Tem gente que gosta de nadar, que seja. Iniciar com um exercício de uma intensidade mais baixa, né, até que você se adapte e consiga evoluir. Então, por um tempo que você consiga sustentar e não desista depois, né? Igual a gente falou, de às vezes queimar largada, né? Já faz tudo numa semana, fica com uma dor muscular tardia que não aguenta depois e acha que o exercício não tá fazendo bem. Então, começaria mesmo com caminhadas de pelo menos 10 minutos, né? A gente fala que tem que ser pelo menos esse tempo para entrar na continha ali, né? Da atividade física, do exercício programado. E distribuir ao longo da semana, até que se torne um hábito mesmo, né? Então, associaria com algum exercício de força mesmo, 2 vezes na semana. É uma receitinha ali que dá pra gente ir progredindo depois, mas que pra sair dessa inércia mesmo. Começar a fazer alguma atividade, você vai se sentir melhor, mais bem disposto, vai começar a dormir melhor, se alimentar melhor e vai te levando a uma evolução que você vai querer continuar. Vai sentir os benefícios, né? A gente costuma dizer que o melhor exercício é aquele que o paciente faz. Perfeito. E muitos acabam falando, mas eu não gosto de nada, eu não gosto de nada. Geralmente, quando a gente para pensar, oferece as possibilidades, geralmente tem alguma coisinha ali que o paciente fala, é verdade, isso talvez eu goste, talvez eu possa gostar. Mas tem aquelas pessoas que não gostam mesmo. E aí, para essas pessoas, eu falo, gente, eu sinto muito. Mas Alguma coisa a gente mesmo sem gostar, vai ter que fazer. É que nem escovar o dente. Eu duvido que alguém se divirta muito escovando o dente, mas a gente tem que escovar todos os dias. E o exercício é isso. Mesmo para aquele que não encontre prazer, pelo menos num primeiro momento, vai ter que fazer. E eu acho que uma dica também é encontrar alguém para fazer com você. Então, só de você ter uma companhia vai te estimular. Vai ter um dia que você vai acordar cansado, com preguiça. O outro vai falar, não, vamos junto. E aí vai ter o dia que você vai ser essa pessoa que vai puxar o outro. Então, acho que também esse aumento das relações interpessoais é um bem-estar que... Bom, a gente é suspeita, né? Quem trabalha com esporte vive isso e sabe quão bom é. E, enfim, acho que estimular mesmo e tentar puxar mais gente pra E mesmo a junto. gente que gosta tanto, tem dia que a gente também não quer fazer. Aí tem que... Aí a gente Mas tem como que é ir. um hábito, Exato. a gente acaba fazendo. A gente vai. Só Perfeito. vai, sem pensar. E até quando a gente olha as pessoas que têm como objetivo, por exemplo, emagrecer, perder peso na balança, muitas vezes as pessoas acabam se comprometendo demais com o resultado em si, que é a mudança do peso na balança. E quando a gente olha as pessoas que realmente conseguiram emagrecer de forma substancial e que mantêm durante anos aquele peso perdido, a gente começa a perceber que elas têm algumas características em comum. E talvez uma dessas grandes características é a pessoa que conseguiu se apaixonar ou está muito mais dedicada ao esforço que ela faz no caminho do que necessariamente ao que ela consegue atingir lá na frente. O resultado vai ser uma consequência, Exatamente. E como ela tá tão acostumada, se ela conseguiu gerar prazer na rotina que ela construiu para ter uma saúde melhor ou perder um peso daqui a X tempo, a chance dela conseguir atingir isso é muito maior. Porque a gente já viu, não só em relação a qualquer tipo de estratégia, medicação, dieta, o que realmente importa é a aderência Perfeito. à estratégia que a gente está fazendo. Então, mais importante do que pensar lá na frente em perder 10 quilos é realmente conseguir fazer na maior parte dos dias, durante a maior parte dos dias, o exercício físico diário. Exato. Então, faça o que você pode fazer no momento em que você pode, adapte ao máximo possível as suas capacidades e as suas realidades ao que a gente está falando aqui e faça, porque com certeza vai ter benefício em relação a E isso. tenha consistência. Perfeito. E aí, para acabar esse nosso papo, eu sempre gosto de perguntar para o pessoal uma dica prática para trazer para quem nos assiste, que eles possam implementar já logo depois de ouvir esse episódio. O que vocês podem trazer para a gente, por favor? Pode falar, Lívia.
Olha, eu sei que uma meta legal hoje é buscar bater o número de passos num dia, né? Tem 10 mil passos. Eu sei que tem gente que não consegue fazer um exercício, não tem tempo todo dia, mas o máximo que a gente puder ser ativo é melhor. Então, às vezes você pega um elevador para subir 2 andares, por que você não sobe de escada, né? Ou vai almoçar num lugar perto, por que não vai caminhando? Então, acho que mudar, assim, o básico no nosso dia a dia, até a gente estava conversando, né? Tentar quebrar esse ciclo de sedentarismo. A gente fica lá 3 horas trabalhando, sentada no computador, quando vê, não levantou. Então, assim, a gente mesmo se forçar a mudar esses pequenos hábitos no dia a dia que realmente trazem um benefício a longo prazo, né? Perfeito. E o pessoal acha que o básico não funciona? Talvez aí grande parte aí que a gente começa. Dos resultados Venha sejam do nesse. básico, E bem como é que o pessoal feito. pode acompanhar mais o seu trabalho? Eu não sou muito ativa nas redes sociais, mas eu tenho meu Instagram, compartilho um pouquinho da minha experiência na seleção brasileira lá, as convocações, até esse ano eu estava no Corinthians também, então tem bastante coisa legal lá e acho que quem quiser conversar comigo, tirar dúvida, compartilhar experiências, estou super aberta também. A gente vai deixar ele aqui embaixo. Bruna, por favor, sua dica prática de saúde pro pessoal. Eu acredito que primeiro a gente precisa começar e ter a constância, né? Às vezes a gente ouve nos lugares, se você conseguir passar 10 dias só indo na academia, só vai, ver o ambiente, né? Isso já vai te ajudar a começar a planejar uma rotina, né? Para os meus pacientes, eu costumo pedir para eles fazerem um planejamento. Um planejamento, parar, pensar e escrever. Então, coloca lá que horas mais ou menos você vai acordar no seu dia, que horas que vai ser o seu café da manhã. Vai fazer um exercício? Tá bom, vamos começar? Vamos começar com 15 minutos por dia. Então, vai fazer uma caminhadinha? Escreve, coloca no seu planejamento que horas que vai ser essa caminhada. O horário das principais refeições e o horário de deitar. Assim, para mudanças comportamentais, eu costumo falar isso para eles. Então, senta um momento, pensa, você sozinho, consigo mesmo, e escreve. Escreve como que vai ser mais ou menos a sua rotina, porque para tudo a gente precisa de rotina. Para o sono é importante ter rotina, horário de alimentação é importante ter rotina e deixar de fato separado um horário para você fazer o seu exercício. Nem que, assim, o começo é devagarzinho mesmo. Deixa lá 15 minutinhos. O que você vai fazer? Pensa o que você vai fazer. Escolhe. Mas aquele horário vai ser o horário da sua prática. E nada pode entrar no lugar disso. Perfeito. Até porque nesse mundo caótico que a gente vive, muito provavelmente o sobrepeso, a obesidade são, na verdade, consequências dessa dificuldade que a gente tem de organizar a nossa vida. E planejamento e organização, logicamente, nem sempre dá certo, mas são uma das armas fundamentais para a gente tentar combater não só esse ambiente obesogênico, mas o caos que a gente vive hoje em dia, né? E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Assim como a Lígia, eu também não sou muito ativa, assim, né, em internet, tudo, até mesmo porque o meio do futebol não deixa, não dá tempo. Mas eu também tenho meu Instagram profissional, sempre que eu posso, eu coloco alguma informação lá, compartilho um pouquinho do que eu sou também. Então, aí depois eu passo para vocês. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Espero contar com a presença aqui em outras oportunidades, viu? A gente que agradece, foi A uma gente delícia. que agradece mesmo. Muito boa conversa. Show. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Se o seu objetivo é emagrecer, é manter o peso perdido ao longo do tempo ou apenas melhorar a sua saúde, eu te convido também a participar de um trial totalmente gratuito do nosso produto, o Pacto Outlive, em que você vai aprender a aplicar na prática todos os conceitos que a gente traz aqui dentro do podcast para conseguir não só perder peso, mas melhorar a sua saúde hoje. Basta se inscrever aqui, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo e vai ter um acesso gratuito durante o período para você entender como a nossa metodologia funciona. Eu tenho certeza que vai mudar tudo que você já viu até hoje sobre emagrecimento.
Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui abaixo do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.